Rodrigo Manga entrou no estúdio do Jornal Nacional sabendo que enfrentaria um dos jornalistas mais duros do país, William Bonner. A tensão era palpável nos bastidores. A produção da TV Globo estava preparada para um embate e Bonner, com seu histórico de tratar políticos de direita com desprezo, não tinha intenção de suavizar as perguntas. Rodrigo, por outro lado, estava preparado. Jovem, afiado e com vasta experiência em debates políticos, ele sabia que cada palavra, cada gesto seria crucial. Caminhou pelos corredores da emissora com confiança, sentindo os olhares desconfiados ao seu redor. Para muitos ali, ele era um intruso, alguém que não deveria ter espaço na mídia tradicional. A vinheta do Jornal Nacional soou e milhões de brasileiros se prepararam para assistir ao confronto. Bonner, com seu olhar frio e postura séria, iniciou a entrevista com uma pergunta provocativa. Deputado, o senhor acredita que realmente representa os brasileiros ou apenas uma parcela radical da população? A pergunta era uma armadilha, mas Rodrigo percebeu o tom provocativo e, com um sorriso, respondeu: eu represento milhões de brasileiros que não têm espaço na mídia, que são chamados de radicais simplesmente por discordarem do governo atual. O estúdio ficou em silêncio por um momento. Bonner não esperava uma resposta tão rápida e direta logo de início. Ele sabia que precisaria elevar o tom para tentar desestabilizar o deputado. Ajustou os óculos e disparou a próxima pergunta. Deputado, o senhor frequentemente critica a grande mídia e as instituições democráticas do país. Não acha que esse tipo de discurso incentiva o ódio e a desinformação? Rodrigo manteve a calma. Sabia que essa era uma tentativa de pintá-lo como alguém contrário à democracia. Eu defendo a liberdade de expressão e a transparência. Questionar a parcialidade da mídia ou a corrupção em certas instituições não é ser contra a democracia, é querer um país mais justo. Bonner tentou interrompê-lo, mas Rodrigo continuou. Quando jornalistas distorcem fatos, omitem informações e protegem políticos aliados, isso não é um ataque à democracia? Quando um governo tenta censurar redes sociais e calar opositores, isso não é autoritarismo. Bonner fez uma pausa desconfortável. Percebeu que Rodrigo estava virando o jogo. Decidiu mudar de estratégia. Deputado, em diversos momentos, suas falas sobre pautas sociais geraram polêmica. O senhor já disse que homens não podem ser mulheres e que ideologia de gênero é uma ameaça às crianças. O senhor não acha que esse discurso exclui e ataca minorias? Rodrigo sorriu levemente. Sabia que esse momento chegaria. Eu apenas digo o óbvio. Biologicamente, homens são homens e mulheres são mulheres. Isso não é opinião, é ciência. Defender a verdade não é atacar minorias. O problema é que querem impor uma ideologia nas escolas e criminalizar qualquer um que discorde. O verdadeiro discurso de ódio vem daqueles que querem calar pessoas como eu. Bonner franziu a testa. O público nas redes sociais já começava a perceber o que estava acontecendo. Rodrigo não estava acuado. Pelo contrário, estava dominando o debate. Então o senhor está dizendo que qualquer tipo de identidade de gênero fora do binário masculino e feminino não deveria ser respeitada. Bonner insistiu. Rodrigo balançou a cabeça. Eu respeito todas as pessoas. O que eu não respeito é a imposição de ideologias que vão contra a ciência e a liberdade de pensamento. Respeitar alguém não significa concordar com tudo o que ela diz. Ou será que agora é obrigatório pensar exatamente como vocês querem? O estúdio ficou em silêncio por alguns segundos. Bonner percebeu que suas perguntas estavam saindo pela culatra. Precisaria partir para um ataque mais direto se quisesse retomar o controle da entrevista. O clima no estúdio começava a mudar. Bonner, acostumado a ditar o ritmo das entrevistas, percebia que Rodrigo Manga não era um convidado comum.
Diferente de políticos que tentavam se esquivar ou buscar a aprovação da mídia, Rodrigo enfrentava cada pergunta com firmeza e desmontava as armadilhas com argumentos diretos. Irritado por não conseguir encurralar o deputado, Bonner decidiu partir para um ataque mais agressivo. Pegou algumas folhas da bancada e as ergueu diante das câmeras. Deputado, aqui temos diversas postagens suas em redes sociais onde o senhor compartilha teorias da conspiração sobre fraude eleitoral e críticas ao sistema eleitoral brasileiro. O senhor está dizendo ao público que não confia nas eleições. Que tipo de mensagem isso passa para a democracia do nosso país? Bonner olhou para a câmera como se estivesse dando o golpe final. Era uma jogada clássica. Associar Rodrigo a fake news e sugerir que ele era um perigo para o sistema democrático. Mas Rodrigo sorriu, pois já esperava algo assim. Curioso você me perguntar isso, porque a esquerda questionou as eleições por anos e vocês nunca se incomodaram. Lula e o PT falaram em fraude diversas vezes no passado. Você os chamou de golpistas? Você os acusou de colocar a democracia em risco? Ou essa indignação só aparece quando é conveniente? Bonner ficou visivelmente desconfortável. O público na internet já comentava a hipocrisia exposta ao vivo. Rodrigo prosseguiu. E outra coisa, questionar um sistema não significa rejeitar a democracia. Significa querer mais transparência. Quando vocês atacam quem faz perguntas, estão dizendo que não querem que o povo pense por si mesmo. Isso sim é perigoso. Bonner percebeu que estava perdendo a batalha. Decidiu mudar novamente de abordagem. Deputado, há quem diga que o senhor se aproveita do discurso religioso para manipular seus seguidores. O senhor usa a Bíblia para justificar políticas que, para muitos, são preconceituosas. O Brasil é um Estado laico. Como responde a essas críticas? Rodrigo não hesitou. Pegou uma pequena Bíblia que carregava consigo e a colocou sobre a mesa. O gesto foi simbólico e imediatamente viralizou nas redes sociais. O Brasil é um Estado laico, mas não é um Estado ateu. Laicidade significa que nenhuma religião governa o país, mas também significa que eu tenho o direito de expressar minha fé sem ser atacado. Agora, por que só cristãos precisam esconder sua fé? Quando a esquerda usa pautas religiosas para defender suas ideias, ninguém critica. Por que essa hipocrisia? Bonner não tinha resposta. O jogo estava virando completamente. O apresentador, que iniciou a entrevista como o juiz, agora era quem estava acuado. Nas redes sociais, os espectadores já comentavam em massa. Rodrigo humilhou Bonner ao vivo. A Globo tentando lacrar e sendo desmontada. Bonner respirou fundo e tentou manter a compostura, mas sabia que a entrevista não estava indo como planejado. O clima no estúdio estava completamente diferente de quando a entrevista começou. Rodrigo Manga, ao contrário do que muitos esperavam, não apenas se defendeu, mas desmontou cada tentativa de desmoralização promovida ao vivo. Bonner sabia que não podia recuar. Precisava recuperar o controle da entrevista. Com um olhar sério, fez a pergunta que julgava ser definitiva. Deputado, o senhor se coloca como defensor da verdade e da liberdade de expressão, mas frequentemente compartilham para informações que especialistas e checadores de fatos dizem ser falsas. O senhor não acha que contribui para a desinformação e para um ambiente de ódio? Rodrigo Manga sorriu. Ele já havia previsto essa jogada. Bonner, quem são esses especialistas que vocês sempre citam? Quem financia esses checadores de fatos que só desmentem um lado? Quem define o que é desinformação? O que está acontecendo no Brasil é um cerceamento do pensamento. Se quem discorda da esquerda é fake news, se questiona alguma narrativa, é discurso de ódio. Mas quando vocês espalham mentiras contra conservadores, aí é jornalismo investigativo. Bonner tentou interromper. Deputado, mas os dados mostram que... Rodrigo não deixou passar. Os dados de quem, Bonner?
de institutos financiados pelo governo, da imprensa militante que faz campanha para um lado? Você quer falar